Oi, crianças, tudo bem com vocês? Então, olha minha blusa quadriculada. Porque estamos em junho, não é mesmo? Junho é o mês das festas juninas, que é a época da gente dançar quadrilha, comer, bastante comida típica dessa data, brincadeiras também, e as roupas coloridas, com retalhos, quadriculadas também, olha a minha. Então, junho é o mês das festas juninas. Sei que estamos no meio dessa pandemia e não tem como ter festa agora, não é mesmo? Por causa de aglomerações. Então, mas a tia tem que lembrar para vocês que esse mês é o mês da festa junina, tá bom? Que essas festas juninas elas foram trazidas pela família real portuguesa, então durante o período colonial, né? Então a gente tem que sempre lembrar dessas festas e também homenageiam 3 santos desse mês. É o Santo Antônio, o São João e o São Pedro. Por isso que tem algumas quadrilhas também, que tem festa de São João. Então, é mais conhecida como festa de São João, não é mesmo? E essas festas é mais como se fosse na roça, aí tem milho, tem um monte de comida típica desse mês, mandioca, fubá, amendoim, paçoca, um monte de comida nessas festas. Geralmente, os homens, eles se vestem camisa xadrez, paletó, quadriculados, calça remendada também, com panos de retalhos, que são costuradas também. Chapéu, que aí às vezes fazem os bigodes também, não sei se vocês já viram ou vocês já fizeram também, os meninos. As meninas usam aqueles vestidos, né, quadriculados, de quadrilha, para dançar, com listras, com fitas. Então, é bem legal essa vestimenta dessas festas. E é sempre bom a gente lembrar também que é uma celebração. No carnaval tem aquilo que as pessoas se fantasiam, né? E na festa junina elas se vestem desse jeito. E as meninas, elas também fazem trancinhas no cabelo, usam Maria Chiquinha, faz aquelas pintinhas, sardinhas no rosto, os meninos o bigode, usa aquele chapéu de palha. Então é bem legal, as crianças ficam super animadas com essas festas, com as brincadeiras que tem, a quadrilha também. Então é uma festa bem animada. E assim, sempre nós devemos lembrar, né, dessa data, por mais que não tenhamos festa esse ano, mas ano que vem, com certeza, nós vamos aí dançar. Sempre vamos ter esperanças, tá bom? Nunca perder a esperança, que sempre vai ter uma festa bem legal pra gente curtir. E festa junina, tá bom? Então, quarto ano, falando ainda um pouco sobre festa junina, em português eu deixei um texto sobre o que eu falei, sobre as comidas típicas, as vestimentas, dos meninos, dos homens, das meninas, das mulheres, tá bom? Então, e sobre os 3 santos também, São João, São Pedro, e Santo Antônio. Então, o texto está falando isso na interpretação e também tem algumas perguntinhas também sobre o texto. E se você também já participou de alguma festa junina, como esse ano não tem como, né? Mas vocês com certeza acho que já participaram. Ou se não, vocês também podem marcar não, tá bom? E em português também ainda. E também eu deixei outra folha sobre festa junina, falando sobre... Eu deixei uma imagem para vocês interpretarem e fazerem uma produção textual, tá bom? Que no caso aí é a Mônica vestida de noiva e correndo atrás de Cebolinha. Então, no arraiá, na roça, é mais ou menos assim, o casamento. Então, vocês reproduzam a história que vocês quiserem, de acordo com essa imagem aí, tá bom? Que tá na atividade. Então, é mais uma produção textual mesmo, e falando sobre a festa junina, tá? E a continuação em português, que eu preparei para vocês, da ortografia, um pouquinho para vocês fixarem também, e um pouquinho de gramática também, classificar as sílabas entre monossílaba ou oxítona e a tonicidade da palavra. Então, o número de sílabas, de acordo com o número de sílabas e a tonicidade da palavra. Oxítona, paroxítona ou proparoxítona,
tá bom? Se vocês já estudaram isso, eu já dei isso para vocês. Então, mais uma atividade para vocês lembrarem. E também atividade sobre cedilha, para colocar cedilha onde for necessário, e forme frases. E na parte de verbos, hoje ainda nós vamos continuar no modo de indicativo. Vocês aprenderam presente, pretérito, futuro do presente, tá bom? Então hoje nós vamos dar continuidade a esses tempos verbais e hoje nós vamos aprender o pretérito imperfeito. Eu coloquei a conjugação aí sobre um verbo cantar. Fica no tempo pretérito imperfeito assim. Eu cantava, tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos, vós cantáveis, eles cantavam, com M, tá bom? Então, embaixo, vocês vão conjugar o verbo pular, tá bom? O pretérito imperfeito, ele é sempre um fato ocorrido no passado que não foi completamente terminado. Então, por isso que tem essa terminação, o vá, no final de cada verbo, tá? Na conjugação ar, na primeira conjugação, tá bom? Então, essa é a parte de verbo que nós vamos aprender essa semana. E na próxima semana, nós vamos aprender o pretérito mais que perfeito. Aí, na próxima semana, eu explico, tá bom? Então, em matemática, eu deixei algumas divisões para vocês efetuarem de cabeça sem montar conta, que são as divisões terminadas por 10, 100 e 1000, tá? Então, dá para calcular de cabeça, porque o final é sempre zero. Então, quando tem o final zero dividido por 10, vocês só vão tirar um zero, porque 10 só tem um zero. De 100, vocês só vão remover 2 zeros. E de 1000, 3 zeros, tá bom? Então, é essa divisão que faz, é divisão por 10, 100 e 1000. E também, para vocês tirarem, no outro exercício, para vocês tirarem a prova real daquela operação que eu deixei das 4 operações, para vocês lembrarem como que faz essa prova real, que é sempre a inversão do que é original. Da soma, vocês vão subtrair. Da subtração, vocês vão adicionar, que é somar. No vezes, vocês vão dividir. E no dividir, vocês vão multiplicar, tá bom? E também algumas divisões para vocês armarem a conta e efetuarem com 2 números. Como é que é aquela divisão com os 2 números? Você faz a tabuada daqueles 2 números, abaixa o maior do que o divisor, tá bom? Então, o número que chegar mais próximo é divisível pelo aquele valor, tá bom? Do resultado. Então, isso tudo eu já ensinei pra vocês. Se houver alguma dúvida, se não quiserem me chamar, pode olhar os vídeos anteriores, tá bom? Pra vocês tirarem essa dúvida. Ou pode me chamar também, que eu vou responder. E isso tudo eu já passei pra vocês. Isso em matemática. E em ciências, nós vamos falar hoje sobre a cadeia alimentar, tá bom? Como eu disse em outras aulas, que tem os seres vivos que eles podem produzir o próprio alimento, que no caso são as plantas, ou os que podem buscar outros seres vivos para se alimentar. E no caso é isso a cadeia alimentar. Em qualquer ambiente, os seres vivos, eles estabelecem uma relação entre si. Então, para que eles possam se alimentar, que eu acabei de falar, para reproduzir e também ter abrigo, porque eles vão se alimentar, vão ter energia, vão se reproduzir e vão se proteger também. E essas relações, elas são necessárias para a sobrevivência deles, né? É óbvio. E igual a gente, para sobreviver, nós temos que comer. Então, elas ficam mais claras quando pensamos na alimentação. E alguns seres também, que eu falei, produzem o próprio alimento, que no caso são as plantas. E para formar a cadeia alimentar, outros seres vivos precisam comer outros seres vivos. Então, a cadeia alimentar é uma representação entre os seres vivos que servem alimentos uns para os outros, sucessivamente. Então, dessa forma, os nutrientes que estão naquele animal e a energia que está dentro dele são transferidos de um organismo para o outro ao longo da cadeia alimentar. Então, vai gerando outra energia.
Exemplo, tem a planta. A planta, ela produz o próprio alimento dela, então ela não precisa comer ninguém, porque ela produz através da fotossíntese, da energia solar. Então, quem come a planta? O gafanhoto. Então, o gafanhoto, ele obtém aquela energia para ele. E quem come o gafanhoto? O sapo. Então, a energia que estava no gafanhoto passou para o sapo. E quem comeu o sapo? A cobra. Então, a energia do gafanhoto do sapo ficou dentro da cobra. Quem comeu a cobra? O gavião. Então, todos esses alimentos, desde a planta, do gafanhoto, do sapo, da cobra, ficou tudo dentro do gavião. E, sucessivamente, pode alguém comer um gavião e assim vai passar a cadeia alimentar. Tá bom? Então, essa é uma explicação rápida sobre cadeia alimentar. E também, bem básico também, o texto aí para vocês lerem, fazerem leitura desse texto e algumas atividades também para completar sobre a cadeia alimentar. Não tem nada de mistério sobre esse assunto, é só os nutrientes e a energia passando de um ser vivo para outro. E dando continuidade em geografia, hoje nós vamos falar sobre o censo demográfico. Então, o que é um censo demográfico? Ele é um estudo estatístico que faz referente a uma população que possibilita o recolhimento de várias informações, tais como números de homens, mulheres, crianças, idosos. Então, é mais ou menos para esse censo saber quanto há de homens, quanto há de mulheres, quanto há de crianças, idosos. Então, é mais um cálculo que faz de onde vivem e como vivem essas pessoas, se são mendigas, se tem casas para morar. É um estudo realizado que normalmente faz de 10 em 10 anos. Na maioria dos países, isso não é somente aqui no Brasil. Então, a média de filhos de cada família, de idade, de pessoas que falecem também, e as pessoas vivendo em cada região, é um objeto de uma área que estuda a demografia. O censo é isso, é um estudo estatístico. A demografia, ela é que estuda as mais variadas características da população, fornecendo informações que nos ajudam a compreender como a população se desenvolve, nas medidas para lidar também com possíveis mudanças. Então, se caso algo mude, como aquela população vai lidar com aquilo, o que o governo pode fornecer, algumas medidas também. Então, teve também um grande aumento populacional, um grande aumento da população, e esse estudo ele é realizado normalmente de 10 em 10 anos, foi como eu disse, mas o primeiro censo do Brasil, ele aconteceu em 1872. Então, nesse período, o país ele ainda vivia na época do Império. Então, ele contava com mais de 10 milhões de habitantes. E, então, isso foi em 1872, e dos quais os 15% eram escravos também nessa época, mesmo que a escravidão foi abolida em 1888, né, que eu já disse para vocês. Então, esse ainda tinha uma porcentagem de escravos no país. E o último censo, só vou falar do primeiro e do último para não ficar um assunto muito extenso. Então, o último censo do Brasil, ele ocorreu em 2010, recentemente, não tão recentemente, que também já passou 10 anos, então esse ano deveria ter, mas não sei. A população, em 2010, ela contava 20 vezes maior do que em 1872. Então, foi um aumento da população muito grande, chegando a mais de 190 milhões de habitantes. Então, é muita gente no país, não é mesmo? Então, agora, com essa pandemia, que já tem mais de 41 mil pessoas morrendo, não sei se vai ter essa queda no censo demográfico da contagem desse estudo estatístico. Então, cada vez vai crescendo, né? Então, esse número pode mudar. Mas isso foi contado em 2010, então deve ter muito mais de habitantes no país do que 2010.
E também eu deixei... Então, isso é mais ou menos o que é um censo demográfico e também como é feito aqui no Brasil, qual foi o primeiro e qual foi o último. Então, eu deixei um texto falando sobre isso, que eu falei. Então, também tem algumas perguntinhas, prestem bem atenção nas perguntinhas, tá? E é isso, o exercício não tem nada de mistério e vamos para a história. Então, história, nós falamos das regências trinas, a provisória e a permanente, e hoje nós vamos falar da regência una de Feijó. Então, esse foi destrinchimento da regência trina para una agora, que foram somente duas una, duas regências una. A primeira foi a regência una de Feijó, que após uma elaboração do ato adicional de 1834, foi estabelecida uma Constituição, a regência una que eu falei, em substituição da regência trina, nos anos anteriores também. E esse primeiro regente dessa regência trina, regência una de Feijó, ele foi um padre, Diogo Antônio Feijó, por isso que tem esse nome Feijó. O Feijó, ele era muito rigoroso e muito intolerante às questões políticas, então ele era muito grosseiro nessas ações. Então, nesse período, criaram revoltas do Pará e a Guerra de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Então, com essas revoltas, Feijó, ele não conseguiu controlar essas revoltas. E ele ficou pressionado por conta da população, politicamente, que no caso ele renunciou em 1837. Então, foi um período muito intenso de instabilidade política, porque no caso era somente para durar 4 anos, e no caso ele começou em 1835 e ficou somente até 1837, então ele saiu com 2 anos de antecedência porque ele não conseguiu controlar essas revoltas. E então essa regência una foi uma das duas regências que teve, que na próxima semana eu vou falar da outra regência una, que ocorreram nesse período regencial, tá bom? Esse é basicamente o resumo do que teve nessa regência una de Feijó, porque teve muitas regras progressistas, regressistas, então eu não vou entrar muito a fundo nisso, só vou falar rapidamente o que foi a regência una, quanto tempo durou, tá bom? São coisas que não tem no livro, mas eu quero acrescentar mais um pouquinho, só que não vou muito a fundo, tá bom? Então, quando nós formos pro livro, no livro só vai ter as datas da regência, regência provisória, permanente, una de Feijó. Então, só vai ter as datas. Então, eu tô falando de cada uma para vocês saberem o que aconteceu, tá? Mas não muito a fundo disso, porque futuramente vocês vão ver novamente essa questão. Tá bom? Então, eu deixei um texto aí falando sobre a regência una de Feijó, quem foi Feijó, que ele era um homem muito rigoroso, foi um padre, tá bom? Então, algumas questões aí para vocês resolverem, responderem de acordo com o texto, faça a leitura com muita atenção, tá bom? Então, a história é basicamente isso, tá? E não tem muito mistério também, quanto tempo durou a regência de Feijó, Diogo Antônio Feijó, no caso. E é isso em história, tá bom? Então, essas são as atividades, tá? Dessa semana para vocês estudarem. Então, crianças, essas são as atividades dessa semana, tá bom? E eu quero deixar uma mensagem bem legal falando sobre a festa junina, arraiá, tá? Para vocês. Então, a mensagem é essa: que no arraiá de junho você possa pular todos os seus problemas, tomar uma dose extra de esperança, encontrar uma barraquinha de sonhos e se lambuzar no amor, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.